Olá, pessoal! Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com ansiedade, né? E assim, é um tema que eu trabalho aqui nas redes sociais e com os pacientes que eu gosto muito, né? E assim, por que eu gosto muito? Porque eu me identifico. É uma coisa que faz parte da minha vida, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouco, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Desde pequena eu percebo que eu sou assim, é o meu funcionamento, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu tive um pico de ansiedade lá na graduação, né? E assim, foi um período bem complicado, porque não é fácil, né? A gente não aprende a lidar com essas coisas assim do nada, né? Num passe de mágica, não é assim que funciona. Então, eu me vi numa crise de ansiedade, né? E com inúmeros pensamentos nesse momento, porque até então a gente vai levando, né? Vai tendo questões na escola que a gente tem que fazer, e por mais que a gente não goste, a gente faz porque, né, precisamos passar de ano, enfim. Então, na faculdade é muito mais complicado, né, porque assim, aquilo tudo depende só de você, né, e assim, não tem professor que facilite, né, não tem, sei lá, algo pra gente recorrer. Então é uma coisa assim que acaba que a gente fica sem suporte mesmo, né? Então é você e você ali, e você tem que se virar para conseguir, né? E o momento que eu fiquei bem ansiosa realmente foi para entrega do TCC. E por quê? Porque é uma apresentação que a gente tem que fazer. E ficava muito na minha cabeça aquela questão do tipo, quero tirar uma nota boa, né? Eu não quero somente fazer por fazer e simplesmente para passar, né? E para me graduar, não. É quando você tem a expectativa, parece que é pior ainda, né? Essa ansiedade. Então era isso que eu sentia. Então foi um período muito complicado, né? E foi nesse período que eu realmente busquei um auxílio, né? E isso foi muito válido para mim, foi muito bom. Aprendi técnicas, lógico, que eu já tinha estudado, mas que na prática é diferente quando a gente precisa colocar isso na nossa vida. Então, assim, foi esse período, né, de ansiedade que eu aprendi a lidar com aquilo, né, me controlar, vencer os meus medos, os meus pensamentos, e eu ganhei um 10 no final, né? Eu ganhei a nota máxima e eu juro que eu não esperava por isso, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu estava ali junto com a minha parceira, né? Porque eu fiz com outra pessoa, minha amiga querida Daniele. Então eu, assim, sabia do nosso esforço, sabia do que a gente tinha feito, mas assim, não esperava uma nota máxima, né? Eu queria uma nota boa, mas olha como é o nosso pensamento, né? Tô falando para vocês poderem entenderem o quanto que a gente sofre também, né? Não é porque a gente é psicólogo que a gente não tem problema, jamais. Queríamos nós, né, resolver todos os problemas das pessoas num passe de mágica e resolver os nossos também. Mas não é assim. Então, assim, depois dessa experiência, eu vi, né, que isso realmente era efetivo, que funcionava, né, que com as técnicas certas, com o manejo certo, né, e a gente entendendo isso e colocando na nossa vida, isso era possível. E isso é uma coisa que vem comigo, sabe, assim, essa questão de querer ajudar essas pessoas com esse intuito de passarem por essas fases difíceis, por saberem controlar a sua ansiedade, enfim. É uma das coisas que me motiva.
Tanto é que ele é meu nicho, né? É um dos meus nichos que eu trabalho, né? Hoje como psicóloga clínica, né? É ansiedade e relacionamentos. E relacionamentos eu venho numa próxima para falar com vocês sobre isso. Mas enfim, eu queria trazer com essa experiência para vocês assim refletirem, né? Quem sofre com isso, para entender que isso é possível de ser tratado, né? Não é um bicho de 7 cabeças, por mais que pareça, né? A ansiedade ela é uma danada e que mexe com os nossos pensamentos, mexe com o nosso corpo, porque a gente tem muitos sintomas fisiológicos, né? Então eu quero, assim, a partir de agora, trazer para vocês alguns vídeos, né, auxiliando, trazendo algumas estratégias para que vocês possam lidar da melhor maneira com isso. Sempre lembrando que, é lógico, é o mais indicado, quando a gente está sofrendo com alguma coisa, é buscar por uma ajuda profissional, né, para que essa pessoa ela possa de fato ajudar a gente de maneira mais, digamos que assertiva, né, para que a gente possa realmente ser autônomo, né, e conseguir lidar com as outras situações que virão, né, na nossa vida. Espero então que vocês tenham gostado. Vou vir trazer mais alguns vídeos a respeito da ansiedade para poder ajudar a vocês que sofrem com isso, né? Para informar também, acho importante. E podem deixar sugestões, alguma dúvida que eu vou responder, tá bom? Tchau, até mais!